Olá, nação tricolor. Meu nome é Sérgio Souza. Estou aqui no nosso canal Esquadrão Raiz, que tem como principal propósito trazer notícias do Bahia todos os dias. E hoje nós iremos abordar alguns assuntos que estão na boca do povo, principalmente a rodada do Bavi. E aí, como é que está o seu coração sobre o jogo de amanhã contra o Vitória, lá no Barradão? Espero que você, assim como eu, esteja esperançoso do nosso triunfo lá na casa do rival. Mas, sem mais delongas, vamos aqui abordar alguns assuntos que eu acho que é de suma importância. Muito se falam do jogo em si, do, do Barradão, dos desfalques que o Bahia tem, das dificuldades que o Bahia pode encontrar na questão de escalação do seu time. Mas devemos lembrar dos pontos fortes que nós temos ainda no nosso time hoje. Nós temos jogadores que são principais ou incisivos, vamos dizer assim. Jogadores que tomam para si a responsabilidade de jogar um jogo bonito, um jogo agressivo, vamos dizer assim, ainda nos tempos de hoje. E o exemplo desse é o recém-contratado Matheus Sanabria, que muitos estão, ainda bem, gostando do jogo do Matheus Sanabria, não só na torcida do Bahia, mas também pessoas de outros times estão vendo como esse jogador ele é um achado, vamos dizer assim, para o Bahia no ano de 2025. Iremos aqui assistir um vídeo do canal do OWTV, onde eles vão falar um pouco do que eles analisaram sobre o Matheus Sanabria. Assista comigo. Que interessa aqui é a influência imediata do Sanabria. Perfeito. Até nessa partida contra o Palmeiras, foi um jogo que deixou um pouco a desejar, tá? A gente esperava muita coisa desse jogo e não foi tão bom assim. Mas o que chamou a atenção foi o Sanabria. Esse foi um destacaço da partida. E a gente já começa mostrando questões sem bola, tá? Porque ele é um cara muito dinâmico, tem muita atitude, né, pra pressionar. Ele é um jogador que gosta de dar esse tipo de sprint, de pique. Perceba como ele vem fazer uma dobra. Não precisava, mas ele veio fazer essa dobra. E depois, quando esse lateral é batido, ele já sai louco, correndo, mostrando muita agilidade, muita eletricidade, o William Mas Borges. isso é a cara do Bahia, tá? Porque o Bahia pressiona e pressiona muito. A gente sempre mostra por aqui que a pressão e o pé de pressiona é muito forte. Perfeito, ele só para no Everton, tá? Quando o Everton dá esse balão, né? Aqui de novo tá uma situação até favorável pra ele, né? Porque essa bola foi virada aqui pro Giai, numa situação em que o Giai não tava muito atento ali, ele veio das costas, né? E ele acaba fazendo uma pressão muito interessante. Mas mostrando de novo muita atitude, né, cara? Muita eletricidade, como eu falei. Ele é um jogador que não mede esforços nessa questão sem bola também, não é apenas com bola. E levou azar, porque se ele recupera, ele vai na boca do gol, só que ele deu uma pisada na bola. Exatamente. E aqui uma situação, cara, esse lance tá legal, né? Que ele tá ali, posicionado numa linha intermediária, né? E tá esperando. Tá ocupando o espaço dele. Tá ocupando o espaço dele. Ele tava lá no GI, né? Que tá aberto lá do lado dele. Cara, quando ele vê que o jogador do Palmeiras tá titubeando ali com a bola, não tá olhando muito pra ele, olha o pique que ele dá. Vai e dar aí uma ele soneca, você vai perder. Exatamente. Aí ele vai com muita atitude, continua fazendo pressão. Essa bola foi virada e depois tem que... Como a gente pode ver, Sanabria ele é um jogador que ele é muito ativo. Então ele está sempre alerta na questão de como ele pode eh, levar vantagem sobre certos lances. E pelo que nós já vimos aí nessa análise que foi feita pelo canal OWTV, eh, eles conseguem enxergar que como é a movimentação de Sanabria. É claro, ele precisa ainda de algumas coisas a melhorar, tipo tomada de decisão, tocar uma bola um pouco para o colega que está numa posição mais privilegiada, tentar dar seguimento a algumas jogadas. Ele é muito incisivo, então ele quer resolver e muitas das vezes ele não consegue trabalhar em equipe de uma forma que traga mais vantagem para o Bahia, mas não
trazendo defeitos do Sanabria, pelo contrário, é o início do trabalho dele aqui no Bahia, mas ele tem se mostrado muito ativo, um ótimo jogador para o esquema tático do Bahia. Senão ele ia roubar a bola, né? Mostrando de novo, né, como ele tem essa característica defensiva também que é importante no seu jogo, tá? Aqui uma situação já entrando na fase ofensiva, e o que eu quero mostrar nessa sequência de lances aqui é como ele usa a perna esquerda, como ele consegue ir ao fundo, né? Ele não é um jogador limitado apenas a trazer para o meio e bater no gol, ou trazer para o meio sempre. Ele vai ao fundo, ele usa a perna esquerda. Em alguns momentos ele precisa melhorar um pouquinho esse cruzamento, né? Até a questão de tomar de decisão, mas aqui era uma situação onde ele estava completamente marcado, né? Com dois jogadores, até voltei demais Fechado aqui o lance. no fundo, Mas ele estava completamente fechado no fundo e mesmo assim os jogadores do Palmeiras não conseguem tirar a bola dele. E ele consegue achar uma brecha, uma janela ali para fazer esse cruzamento. Então, agilidade, capacidade para cruzar com a perna esquerda. E aqui a gente já vê alguns lances, aqui até contra o Cruzeiro, né? Uma partida em que ele foi também muito bem, mostrando de novo, cara, ele não pensa duas vezes. Ele recebe essa bola, ele vai pra cima. Isso me agrada muito, essa característica. Talvez erra no cruzamento. Né? Exatamente, é isso que eu quero destacar mesmo, Will. A questão do cruzamento, ó, de novo ele vai errar no cruzamento, tá? Na tomada de decisão. Mas você vê como, cara, ele atrai a marcação do adversário. Você tem dois jogadores aqui diretamente envolvidos na marcação. Você tem o Fabrício Bruno, se precisar ele vai dar um bote ali também. Então é um cara que centraliza muito a marcação do adversário. E o Cruzeiro fez uma marcação para ele também bem interessante, o que não aconteceu tanto assim contra o Palmeiras, e aí ele teve mais vantagem. Mas ele precisa mesmo melhorar nessa questão de tomada de decisão. O último passe, né? A cerejinha da jogada, né? A cerejinha do bolo. Mas ele vai muito bem, né? Nessa questão de ataque ao espaço. É sempre uma opção, né? Sempre uma opção, cara. E de novo, Will, ele recebe essa bola, cara, dois jogadores marcando ele. Se é um ponto um pouco mais tímido, ele vai receber essa bola, vai esperar um pouquinho e vai tocar pra trás. Vai movimentar. Cara, o Sanabria toda jogada. E isso nós podemos perceber muito no Kaique. Muitas das vezes ele recebe a bola numa posição que é para ele atacar espaço e ele prefere voltar para o meio-campo ou voltar toda a jogada para ser construído lá de trás, perdendo muito contra-ataque, perdendo muita chance de ser decisivo nos jogos do Bahia. E a gente não vê isso em Sanabria. Jogada, ele vai pra cima. E ele explorou muito bem nessa partida contra o Cruzeiro o fundo, né? E foi a brecha que o William deu pra ele. E, cara, o William não achou ele. Né? A gente vê ele levando vantagem ali em várias jogadas de novo. E eu lembro porque você me falou isso. Não houve nenhum lateral que achou o Sanabria até hoje. Todos os jogos que ele participou, o lateral não deu conta. Esse do Cruzeiro principalmente, que no segundo tempo ele não aguentou, teve que ser substituído. No dia, tá? É verdade, né? A gente conversava em off ali, né? De novo, tá? Uma situação onde tem dois caras marcando ele e o fundo tá disponível, né? Pra ele explorar. E dar uma pedalada. E não é sempre um drible simples, né? Ele tem a capacidade da pedalada, esse drible um pouco mais refinado, né? Agora o Giai vai passar apuros, né? O Giai que é um cara que tem velocidade, tá? Não é nenhum lateral pesadão. Exatamente, Will. Eu até voltei o lance ali, né? Pra mostrar como, tá? Ele tá numa situação bem desfavorável aqui nessa jogada, né? Ele tá de lado, o Giai tá de frente e a bola é uma bola em velocidade pra ele. E ele vai achar uma solução muito inteligente. Vai deixar a bola passar. Vai dar um gato ali, né? Vai dar uma finta e vai conseguir sair na frente, o Giai só para ele na falta. Né? E de novo, né? Mais uma situação onde ele tá bem marcado, você vê que o espaço ali é muito próximo e ele não faz nem menção, cara, de voltar essa bola, tá? Ele vai pra cima, ou seja, vindo pro meio ou indo pro fundo. De novo, cara, ele não toca a bola, ele vai pra cima. E até talvez seja um ponto que, de repente, pra ele evoluir no jogo dele, mas nessa jogada funcionou, tá? Veio pro meio, fez uma tabela e até deu continuidade. Até quando deu o lance, mas o lance foi bem produtivo. Nesse lance, o fato dele ir pra cima que abriu a janela, que abriu o espaço pro Bahia aproveitar. Exatamente. Você vê como o Palmeiras tá bem fechadinho aqui, tá 5 jogadores. E o detalhe é buscar essa bola no pivô, né? Até achei que a combinação ali com o William José não foi... O passe não foi dos melhores, foi muito forte, mas essa combinação com o pivô. Vir para bater, só que o passe ficou meio curto. Exatamente. Então, mostrando como ele mesmo, nos momentos em que está pressionado, a marcação do Giai foi encaixada nele. Ele não tinha muito espaço. O Giai estava 1 metro dele, 1,5 metro, 2, enfim, era uma distância curta. E mesmo assim ele recebia essa bola e ia para cima, tá? Mais um lance que a gente vai mostrar como ele se torna um desafogo. Né, se torna muitas vezes um desafogo para a equipe que vem trabalhando essa bola e não consegue quebrar a linha. Cara, ele quebra no drible. E de novo, sofre a falta. 2 dribles ali, né? Mais uma situação onde o Palmeiras estava marcando bem, tá? O Giai estava marcando ele, tinha mais 2 jogadores ali encaixados. Porque ele tá encaixado de costas para lateral, ele não tem muito o que fazer nesse lance. Exatamente, dá uma olhada aí, Will. Não tem muito o que fazer, ele já domina de sola a bola
E aí ele vai pra cima e passa muito bem pelos marcadores, né? Acaba até recebendo uma trombada. Mas perceba, Will. Foi falta, inclusive, tá? Foi falta, pois é. O Daronco não gostou muito dele nesse jogo, porque não deu muitas faltas nele, algumas bem claras, tá? Perceba, Will, como ele tem essa atitude toda hora, cara. E é do mesmo jogo. E vai pra direita e pra esquerda, né? Você acabou de trazer um lance dele vindo por dentro. A gente mostrou lances principalmente contra o William, dele atacando o fundo. E talvez, não sei nem se vai ser esse o caso agora desse lance, mas vai pros dois lados. É perfeito. Nessa aqui o Jai vai fazer uma falta nele, cara. Ele diminui a marcação e ele acaba sofrendo a falta do Jai, né? O Jai vai meio desesperado marcar ele, porque nesse momento já não aguentava mais, né? Tá No passando segundo calor tempo já. ali. Pô, tava passando um calor danado, cara. E assim, é aquilo que eu falei, né? A gente bate em cima dessa partida porque foi uma partida de muita vitória dele, pessoal, né? E ele dificilmente separava ele com um jogador só. Né? Dificilmente você para o Sanabria com um jogador só. Aqui de novo, tá mostrando uma jogada bem interessante dele. Quando ele chega no meio, é aquilo que eu falo da tomada de decisão, que ele ainda precisa melhorar. Ele poderia muito bem abrir essa bola, às vezes tocar e movimentar de novo, continuar movimentando. Ele vai tentar forçar um passe demais aqui, né? E é pra ninguém aqui, né? Nesse momento não tinha muito o que fazer ali e acaba errando esse lance. Agora uma situação, Will, onde o Palmeiras deu um certo espaço pra ele, e quando ele tá no mano, cara, é muito difícil realmente de parar esse jogador, porque é muito insinuante, cara. Tem muita qualidade. E aqui explora o fundo, o Gia de novo. Então, é aí que eu destaco. Foi pro Faz fundo. a falta, né? Foi pro fundo. Em outros lances você mostrou ele vindo pra dentro. Exatamente. Porque tem o ponto, às vezes, que... Por exemplo, o próprio Kaique jogando pelo lado esquerdo, às vezes acaba puxando muito pra perna esquerda. Eu sei que o canhoto talvez tenha mais dificuldade que o destro, mas isso é interessante, porque fica imprevisível. O lateral que tá defendendo não sabe pra que lado você vai. Exatamente, fica muito imprevisível, cara. E ele é um cara que, se você deixar ele botar na frente, meu amigo, já era. Ele tem uma explosão muito grande, tá? Mais uma vez, né, fazendo uma jogada. E essa jogada é humilhante, tá? Ele dá um elástico ali com a parte externa do pé e coloca o Giai ali. Coitado do Giai, né? Eu fiquei até com dó do Giai nessa partida, cara, porque realmente é um ótimo jogador, tá? Um ótimo jogador. Não, e é um lateral conhecido pelo poder de marcação. Pelo poder de marcação, perfeito. E o que o Sanabria fez com ele aí realmente me chamou muito a atenção, por isso até a gente tá trazendo esse vídeo, né? De novo. Então é isso, pessoal. Podemos ver como Sanabria ele tem esse poder ofensivo, né? É um dos principais jogadores do Bahia hoje, onde ele é agudo, é agressivo. Até agora não houve defensor que conseguiu anulá-lo, entendeu? Então, eu acredito que seja a dor de cabeça do time do Vitória para o jogo amanhã é tentar marcar Sanabria. Tentar marcar em si o ataque do Bahia, né? Que vai ser bem ofensivo. Acho que já deu para entender, né? Que como o Bahia acertou na contratação do Sanabria, que tem sido peça principal em muitos jogos. Até quando o Bahia ele não joga bem ou quando sofreu alguma derrota, como no caso do Mirassol, que ele entrou poucos minutos, mas já começou ali a mostrar o seu poder de fogo, né, contra os adversários. Então, por que eu trouxe esse vídeo? Porque com certeza na cabeça do técnico do Vitória é uma dor de cabeça marcar o Sanabria, principalmente com o ataque que esperamos que vá, né? Que vai ser Thiago centralizado, Ademir Ademir numa ponta e Sanabria na outra. Ademir na direita e Sanabria na esquerda. Então vai ser um time muito ofensivo, muito rápido. E eu espero que consigamos, assim, levar muita vantagem sobre o rival na noite de amanhã, né? E o que eu queria mostrar também é como não só nós, torcedores do Bahia, estamos esperançosos com esse jogador. É um jogador que ele é muito agudo, ele consegue atacar espaços de forma tranquila, consegue sair da marcação de forma fácil, com dribles curtos, com poucos toques, ele consegue passar no meio de 3 marcadores, como a gente viu a questão da marcação do jogo contra o Palmeiras. Então é um jogador que ele tem se destacado muito, muito no ataque do Bahia. E isso com certeza vai ser uma dor de cabeça para todos os times que forem enfrentar o Bahia
daqui para frente, né? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, saindo da questão do jogo do, do Vitória, na verdade é a Arena Fonte Nova, né? Nós tivemos agora pela manhã, minto, tivemos atualizações, né? Do dia de ontem, do que está sendo feito na Arena Fonte Nova, e a gente pode ver como o nosso tapete está ficando perfeito, tá no processo agora, terminou o processo de troca, tá no processo agora de, não vou dizer implantação, que não é esse o termo, mas é de cuidado, realmente é o preparo para o jogo, né? Então, vamos ver aqui, o pessoal da Greenleaf Gramados tem atualizado a questão de como está sendo o trabalho, né? Perceba que o gramado ele ainda tem as marcas, né, do plantio, mas já podemos ver que ficou muito melhor do que estava nos últimos jogos, né? Apesar que conseguimos, graças a Deus, ganhar do Palmeiras e do Flamengo no gramado que estava. Aí aqui nós temos alguns detalhes, questão de tá sendo feito o tratamento. Olha a visão de cima, meu Deus. Tá lindo, 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 lindo o tapete da fonte. Outro ponto que devemos também tocar aqui é a questão da preparação, né? Hoje o Bahia soltou sobre o último treino antes do clássico, né? Nós podemos ver aqui nosso defensor aqui, David Duarte, e alguns outros, Iago Borducci, que eu acho que é quem vai jogar amanhã na lateral, nosso Thiaguinho, Cauli, que precisa voltar a jogar bola em alto nível, é claro. Nós temos aqui alguns detalhes, né? E agora é só mesmo esperar para a noite de amanhã. E uma coisa que foi colocado ontem, cadê? O treino de ontem, acho que foi nesse vídeo. Mostra a presença de Mingo já trabalhando parcialmente, é claro, com bola, o que nos dá uma esperança, né, para poder jogar contra o rival amanhã. O goleiro Ronaldo, que graças a Deus tem se reencontrado na, na meta tricolor e tem passado mais confiança para a gente. Aqui não vou botar áudio, claro, por conta de direitos autorais, mas aqui aí você vai poder ver a preparação dos nossos jogadores para amanhã. Aquela parte de aquecimento, né? Aí já indo já para o campo. Matheus Sanabria aqui nos falamos, Cauli, alguns jogadores que não vão poder estar, mas tem que treinar também. E é isso. Então, amados, esse foi mais um Plantão Tricolor aqui no Esquadrão Raiz. Peço a vocês que gostaram do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, nos ajude. Estamos num projeto inicial aqui no nosso canal, mas precisamos de ajuda, né? Vamos trazer mais notícias sobre o nosso Bahia. Até a próxima.